Paz do Senhor, queridos. Tome teu assento, por gentileza. Glória a Deus. Amados, eu me sinto honrado por poder estar pela primeira vez aqui nessa igreja, especialmente para falar da palavra de Deus. Eu me sinto feliz e honrado, pastor Zezinho, pelo convite que o senhor nos fez, e eu aqui trago a saudação do nosso coordenador, o pastor Valmir, amém, coordenador da Coordenadoria Paulista, da SEADER, ao senhor, amém. Pastor Zezinho, já o conheço, da gente se encontrar nas reuniões da SEADER, e eu me sinto feliz também em conhecer o pastor Júnior. Deus te abençoe, um prazer conhecê-lo, ver aqui pela primeira vez. Deus te abençoe grandemente a sua igreja, o seu rebanho. Queridos, eu gostaria de, nesta noite, deixar uma palavra de Deus a vocês. Eu peço que, por gentileza, você abra a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 16. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14, até o versículo de número 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem achou a palavra de Deus, pode dizer amém. Leiamos. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Queridos, o escritor aos Hebreus, nós não sabemos exatamente quem é. Alguns sugerem ser o apóstolo Paulo, porém, nós não temos nenhuma afirmação categórica que possa ser o apóstolo Paulo. Mas nós podemos acreditar que o escritor aos Hebreus, ele foi um homem extremamente conhecedor das leis judaicas. Existem algumas colocações que são proferidas nessa carta, que somente alguém que conhece profundamente a lei judaica poderia escrever. De forma que essa carta é uma carta que ela tira várias dúvidas de muitas pessoas, principalmente no que tange às questões judaicas. Nós sabemos, por exemplo, que os judeus, eles eram pessoas que, de uma forma mística, criam muito na atuação dos anjos. Porém, muitos deles achavam e acreditavam que os anjos, eles poderiam ser superior em alguns aspectos aos profetas, e alguns, quem sabe, até poderia pensar que os anjos poderiam ser até superior a Cristo. Esse escritor, ele veio também tirar, dirimir essa dúvida que havia
entre os judeus, de forma que ele escreve dizendo: olha, Cristo, ele é o Filho de Deus e ele é superior aos anjos. Aleluia. Nós acreditamos que os anjos são ministros de Deus. Eu posso afirmar aqui nesta noite que Deus pode dar ordem aos anjos, ao nosso respeito, a teu respeito, ao respeito desta igreja. Ele pode dar ordem, pelo contrário de algumas pessoas que às vezes estão orando por aí e dizendo: anjo, vá até lá, anjo, faça isso. Nós, seres humanos, não temos a capacidade ou o poder de dar ordem, mas podemos pedir àquele que comanda o céu e a terra para que dê ordem aos anjos. Você crê nisso aí nessa noite? Pode dar uma glória a Deus? Amém? Os judeus tinham uma questão também de dizer que os sacerdotes eram pessoas escolhidas por Deus, e é bem verdade, era mesmo. Porém, os sacerdotes ofereciam sacrifícios em prol do seu povo, das pessoas que serviam a Deus, para a remissão de seus pecados, mas eles pecavam, eles praticavam atos de pecado. No que se refere a Cristo, não. Cristo em tudo foi tentado, Cristo, porém, não pecou. Aleluia. Cristo viveu nessa terra, Cristo passou por diversas dificuldades, Cristo viveu momentos extremos de pressão, até psicológica, mas ele não pecou em momento algum. Cristo é um homem sem pecado, e por isso nós estamos aqui para adorar e bendizer o teu santo e sublime nome. A verdade, queridos, que Jesus, ele experimentou todo tipo de tentação que uma pessoa pode ter, porém, ele conseguiu vencer todas as tentações, todas as pressões. Cristo sabe exatamente o que você passa, Cristo sabe exatamente o que você já passou. Cristo, quando ele diz: olha, eu venci, eu experimentei várias provações, vários problemas, advindos de todos os lugares, porém, eu venci. E se Cristo venceu, meu querido, nessa noite, Ele te dá o poder para você vencer também. Aleluia. Não importa a dificuldade que nós estejamos vivendo, Cristo venceu, e se Cristo venceu, eu vencerei, você vai vencer, o teu pai vai vencer, o teu filho vai vencer, aleluia, o teu irmão vai vencer, a igreja vai vencer, a mocidade vai vencer, os obreiros vão vencer, as mulheres vão vencer, a igreja de Cristo vai vencer, porque Ele venceu, e Ele venceu, nós também venceremos. Dá para dar um glória a Deus aí por isso? Que você vai vencer? Aleluia, glória a Deus. É bem verdade que o nosso adversário, ele sempre vai preparar, ele sempre vai criar situações para que você peque, para que você erre. O diabo, logo no princípio, ele tentou Jesus, ele fez de tudo para fazer com que Jesus errasse. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, e alguém pode perguntar: pastor, por que logo no início? Por que logo no começo? Preste atenção no que eu vou te dizer. No começo, no início, porque existem erros que quando nós cometemos no início, pode comprometer toda a nossa caminhada. Por isso que nós temos que tomar cuidado, por isso que nós temos que vigiar, por isso que nós temos que estar com os nossos olhos abertos. Foi isso que ele fez, e tentou Jesus bem no início do seu ministério.
Se de repente ele tivesse vencido, essa foi uma estratégia dele, de tentar vencer Jesus no início. Se tivesse vencido, nós não estaríamos aqui, mas Cristo resistiu, aleluia. Cristo resistiu o diabo, venceu a morte, aleluia, me deu a oportunidade de vida eterna, e é por isso que hoje eu posso estar aqui na AD Rompendo em Fé, adorando, bendizendo, exaltando, glorificando, e tendo a certeza de uma coisa. Ele nos disse: olha, vá em frente, prossiga, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguém aqui pode dizer: pastor, eu errei no início. E o inimigo às vezes fala para você: não tem mais jeito. Existem semeaduras que quando nós semeamos no início, certamente colheremos, mas nunca é tarde para recomeçar e recomeçar com Deus, aleluia. Talvez você pode estar aqui nessa noite e acabou de lembrar: puxa, eu cometi um erro, cometi um deslize, cometi uma falha. Mas fica tranquilo, se o seu coração estiver aberto e aquebrantado diante de Deus, aqui nesta noite, aleluia, Ele é o Deus que pode criar um caminho novo para você passar. Você crê nisso aí nessa noite? Ele pode criar um caminho novo para você passar, porque o teu adversário, muitas das vezes, ele lança isso diante da tua face, e dizendo: não tem mais jeito, não vai conseguir. Mas Deus nesta noite diz para você: eu abro um caminho novo para você passar. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Ele vai preparar um caminho novo para você, Ele vai preparar um caminho novo para a tua família, para o teu casamento, para a tua igreja, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e que pode todas as coisas. Ele é quem levanta, Ele é quem abate, Ele é quem fecha, Ele é quem abre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Alabacanda baracasebi calabacandarabaga. Aleluia. Ele pode até já ter dito para você: eu tranquei todas as portas, eu fechei os caminhos, mas o Cristo ressurreto está aqui nesta noite para te dizer: eu abro a porta, eu crio porta onde não tem porta, porque eu sou Deus, eu mando, eu posso, eu sou Deus, diz o Senhor. Eu vejo o diabo tentando Jesus, criando o cenário para Jesus. Existe uma passagem na Bíblia, que está em Mateus capítulo 4, e o versículo 1 vai dizer: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Preste atenção. O diabo se apresenta até Jesus e cria um cenário para ele. Jesus, com certeza com fome, após ter jejuado esses dias todos, ele se apresenta para Jesus e diz: transforme essas pedras em pães. Pedras visíveis, pães visíveis, materiais. É como se ele estivesse dizendo para Jesus: Jesus, você precisa de pão. Esse é o cenário que você está vivendo, e você precisa de pão. Você precisa de algo palpável para sobreviver. Você precisa de algo que você possa ver para sobreviver. Você precisa de algo que você possa ingerir para você sobreviver.
E o diabo começa a pintar um quadro e pintar um cenário para Jesus. E ele falando para Jesus, de repente Jesus para tudo e diz assim para ele: nem só de cenário, ou nem só de coisas materiais, nem só de coisas palpáveis, aleluia, nem só de pão viverá o homem, aleluia, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Queridos, Eva, Adão caíram por algo palpável e visível. O povo de Israel caiu por algo visível, por um cenário, por algo visível e palpável. E agora vem um adversário copiar e colar e fazer com que Cristo caia no mesmo erro. Mas Cristo conhecia a história, Cristo conhecia a palavra. E Cristo diz para ele claramente: esse cenário criado por ti e por você não é o que me sustenta, porque eu estou sustentado por algo muito maior. Eu vivo por algo muito maior, porque eu vivo e sou dirigido não por cenários, mas pela palavra que sai da boca de Deus. Dá para você dar um glória a Deus aí por isso? Aleluia! Eu não sou muito adepto a isso não, mas de vez em quando não tem problema não. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: olha, você não pode viver de cenários, você tem que viver da palavra que sai da boca de Deus. É isso que o adversário vai tentar fazer com você, é pintar cenários para que você desista, é pintar cenários para que você pare de caminhar, é pintar cenários para que você, ao invés de progredir, você regrida, é pintar cenários para que você se entristeça. Ele é especialista nisso, ele é especialista em criar situações para que as pessoas vejam com os seus olhos e caiam. Mas Deus, Ele nos deu um grande exemplo através desse texto. Cristo nos deu um grande exemplo através desse texto, aleluia. Queridos, quantos crentes hoje em dia, quando vê uma situação, já te desesperam, eles se abatem, ele cai, se prostra. O inimigo cria um quadro e ele vai ali, se abate, para de caminhar, para de prosseguir. E aí, eu hoje venho aqui não como um pregador que prepara um texto e aplica as regras para pregar uma palavra ensinativa para vocês. Eu venho como mensageiro de Deus, trazer uma palavra do coração de Deus para a tua vida, aleluia, e dizer para você que você não pode viver das coisas que vocês estão vendo, porque atrás de tudo isso existe uma palavra, existe uma sentença de Deus que ninguém poderá revogar, aleluia. Existe uma sentença de Deus ao teu respeito, a respeito da tua família, a respeito da tua casa, a respeito da tua empresa, que ninguém poderá revogar, porque quem falou foi o mestre, quem falou foi quem manda. Eu sinto a glória de Deus neste lugar, nesta noite. Se você quiser se juntar comigo, levante a tua mão para o céu
Eu vou te dar um instante para você adorar a Deus, porque a palavra de Deus aqui nesta noite, ela está descendo do trono da graça, ela está descendo de Deus. E se você pegar esta palavra, você vai andar e não vai ter nada que vai te resistir, porque a palavra dele já determinou a tua vitória. Você vai sair daqui nesta noite, não dirigido por cenários que durante a sua caminhada vão se apresentar na sua frente, mas você vai ser dirigido pela palavra, a palavra que sai da boca de Deus ao teu respeito. A sociedade diz para você uma coisa, a sociedade pinta um quadro para você, aleluia. Muitas das vezes os amigos pintam um quadro para você, os colegas de ministério pintam quadro e diz: olha, o negócio aqui é assim, aleluia. A partir de hoje você vai sair daqui, aleluia, e vai olhar o cenário e você vai lembrar que um dia um profeta esteve aqui nesta casa e pregou uma palavra para você, e você não vai ser dirigido por circunstâncias, você vai ser dirigido pela palavra que sai da boca de Deus. Eu vou te dar alguns exemplos. Ló estava com Abraão em uma fazenda, e de repente os gados se multiplicaram, os homens, os servos se aumentaram, e daqui a pouco Ló quis seguir o caminho dele. Olha, eu estou olhando essa campina aqui, eu estou olhando esse vale, eu estou olhando essa terra verde, e eu quero seguir por esse caminho. Abraão, que não era movido por cenário, mas pela palavra, aleluia, de Deus ao teu respeito, diz: escolha, faça o que você quiser. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Porque para mim, pouco importa o cenário. O que importa é a palavra de Deus ao meu respeito. De repente ele escolhe ir para aquele caminho. E Abraão vai para uma terra deserta, sem tanta árvore verde como a que Ló escolheu. Só que Abraão tinha uma promessa que saiu da boca de quem? Da boca de quem? Da boca de Deus, aleluia. E ele sabia que se ele pisasse no deserto, que não tivesse planta para os seus animais comerem, a palavra de Deus já tinha determinado: onde você pisar, haverá planta para você e para os seus gados. E ele vai, e Deus prospera ele, Deus abençoa a vida de Abraão. Daqui a pouco Deus olha e fala assim: olha, fica tranquilo, tudo isso aí é seu. Deus abençoa Abraão, prospera Abraão. Quem sabe até lugares que não tinha água. Mas quem manda na água? Quem manda na água? Quem manda na água? Fala comigo, quem manda? É Deus. Camando berequece. Levanta a tua mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mesmo que você esteja andando por caminhos que o cenário está dizendo está seco, não tem água, fica tranquilo, o dono da água, ele diz que vai abrir minas, mas de sede você não vai morrer, diz o Senhor.
Aleluia. Ele vai e prospera. Por que ele prospera? Por que ele prospera? Não pelo cenário, mas ele prospera é pela palavra que Deus já tinha determinado na vida dele. Quantos aqui não lembram da história de José? José, filho de Jacó, se vê numa situação que os seus irmãos se invejam dele, pela chamada que Deus tinha na vida dele, e trama um plano contra a vida dele. Joga ele dentro de um buraco, sentam e começa a comer pão, e as migalhas de pão cair dentro do buraco. Qual é o cenário que está pintado? Vai morrer dentro de um buraco. Repita comigo: o cenário tem que ser mais forte. O cenário pintado era que ele iria morrer dentro de um buraco com migalhas de pão. Esse era o cenário. Mas a palavra, vamos para a palavra? Aleluia. Dá para dar uma palma para Jesus pela palavra? Pela palavra, pela palavra. Aleluia! Aleluia! A palavra. Olha a palavra que sai da boca de Deus. O cenário é que você vai morrer num buraco comendo migalhas de pão. Mas a palavra é que você vai alimentar todo o Egito. Ah, se eu fosse você, eu dava um salto, eu dava um pulo, eu falava em línguas, eu batia palma, eu saltava, porque o que manda é a palavra que manda. O cenário vai morrer, mas a palavra, você vai sustentar os teus irmãos. Eita, glória a Deus. A tua parentela, aleluia, vai sustentar todo o Egito, porque eu sou Deus que mando na tua vida. Abaracalabando abaracaceia. Aí de repente eles têm uma ideia. E a ideia é o seguinte: está passando uma caravana ali de carros, e vamos levar ele, vamos doar ele, para que ele vá para lá para o Egito e morra como escravo. Pega ele e entrega aos mercadores. E aí eles olham, está lá a caravana para a morte. Esse era o cenário. Olha aí, a carruagem da morte. Vamos para a palavra? Olha a palavra. Está ali a minha condução para a vida. Aleluia. Aleluia. Está ali a minha condução que vai exaltar o meu servo. Aleluia. Essa foi a palavra de Deus a respeito dele. Coloca na carruagem, vai embora para ser escravo. Esse era o cenário. Vai para o Egito para ser escravo, para ser escravo. A palavra de Deus a respeito de José: você não está indo para o Egito para ser escravo, você está indo para o Egito para ser governador. Aleluia. Escolha a palavra. Não deixe o adversário te enganar. Não deixe os cenários te iludir. Aleluia. Quantas as vezes você olha do lado, olha do outro, e olha o cenário, você vai para o teu quarto, você se abate. Liga-se na palavra de Deus, porque você terá sucesso, diz o Senhor. Vamos para alguns exemplos. Lembro de um homem chamado Pedro.
que pesca a noite toda, e a pescaria não dá nada. Aí chega Jesus e diz para ele: lança a rede. Mas Senhor, o cenário está dizendo que não. Aleluia. O cenário está dizendo que já era. O cenário está dizendo que não vai virar essa pescaria. Mas mediante a tua palavra, aleluia, eu vou lançar a rede. O cenário era obscuro, o cenário era negativo nos olhos de Pedro, mas Deus já havia determinado que Pedro faria a melhor de todas as pescarias dele. E ele lança a rede. Quando lança a rede, você já conhece a história de tanto peixe que eles pegaram. Existe uma outra passagem que Pedro olha para Cristo e Cristo diz para ele: olha, anda aí sobre o mar. De repente, o cenário pintado para Pedro: você vai afundar. E ele começa a olhar para os cenários pintados e ele desaba. Mas se ele fitar os olhos em Cristo, que é a palavra, vai dar tudo certo. Deus me trouxe aqui hoje para dizer uma coisa para você: você não é regido por cenários, você é regido pela palavra que sai da boca de Deus. Eu vou dar o último exemplo para eu encerrar a minha fala. Jesus Cristo em uma cruz, dilacerado, cuspido, maltratado, sangrando, morrendo. E o cenário que todos veem é o seguinte: olha lá, o rei dos judeus não desce dessa cruz, sendo que era o mais poderoso. Olha o que está acontecendo, olha o fim dele, olha o cenário dele. E alguns zombavam dele, mas teve um homem, um ladrão, que nos deu um grande exemplo. Ele olha para aquele cenário e diz: isso aí é o que vocês estão vendo, mas eu acredito que esse homem não acaba aqui, ele não termina aqui. Aí ele profere uma fala, aleluia. É como se ele tivesse um diálogo com Cristo. Eu não acredito nesse cenário de destruição, de morte. Eu não acredito que isso aí é o fim da linha. Mestre, lembra-te de mim, porque não vai encerrar aqui. Lembra-te de mim, porque não vai encerrar aqui. Lembra-te de mim, aleluia, porque não vai encerrar aqui. Lembra-te de mim, aleluia, quando entrares no teu reino, aleluia. Era como se Jesus tivesse olhado para ele e dito: você não acreditou nesse cenário de morte visível, de sangue por todo o corpo, de dor terrível, mas você acreditou em algo a mais. Esse algo mais vem do céu. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Querido, põe-te de pé, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O teu adversário, ele tem uma fábrica de cenários negativos. É uma fábrica de quadros negativos para desestruturar você, a sua família,
o seu casamento, a sua fé, os seus negócios. Não olhe para isso, porque quando tudo está dizendo que não, Deus diz sim para você. Muitos de nós que estamos aqui nesta noite, estamos dizendo e olhando para lá e para cá, dizendo: eu estou só, o cenário que eu estou só. Mas a palavra de Deus diz para você: eu estou convosco todos os dias da tua vida. Aleluia. O cenário que foi pintado para você é que você não vai conseguir vencer essa caminhada. Aleluia. Mas a palavra de Deus ao teu respeito está dizendo: eu venci e você também vai vencer, diz o Senhor. O cenário que foi pintado ao teu respeito é que você olha para cá, olha para lá e diz: eu não tenho força, eu não vou conseguir, aleluia, eu não tenho ânimo, aleluia. Mas a palavra de Deus ao teu respeito: você vai vencer, aleluia. Tem bom ânimo, aleluia. Oh, decabaracéia, andabacalabaxanda baracas. Tem pessoas aqui que olham o cenário do país e dizem: eu não vou conseguir romper essa barreira material. Olha as dificuldades. Querido, descanse em Deus. Aleluia. O cenário é esse, pintado pelo teu adversário, mas já existe uma palavra de Deus ao teu respeito. Aleluia. Que Ele vai abrir caminhos para você passar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E você pode até dizer: mas vai faltar pão. Mas já tem uma palavra ao teu respeito. Aleluia, aleluia. Eu sou o Deus provedor da tua vida, e não vai faltar pão na tua caminhada, diz o Senhor. Aleluia. Não viva de cenários, viva da palavra de Deus, viva da palavra que sai da boca de Deus ao teu respeito. Aleluia. Se você pode, levante a tua mão para o céu, fecha os teus olhos aí comigo. Aleluia. Eu quero orar com você, eu quero que você saia consciente. Ora bacalabacana barassude bacalassai. Eu quero que você saia daqui nesta noite consciente. Aleluia. Existe uma sentença sobre a tua vida, e a sentença não é de morte, a sentença é de vida, é de vida, é de vida. Aleluia. Oh, aleluia. Adore a Deus. Pode abrir a tua boca para adorar a Deus, porque a palavra dele ao teu respeito é uma palavra de vitória. Ele não te escolheu para a derrota, ele não te escolheu para o fracasso, ele não te escolheu para a morte, ele te escolheu para a vitória, ele te escolheu para você se levantar, ele te escolheu para a vida. Ele é o Deus da tua vida. Adore a Ele, abre a tua boca, glorifique a Ele, exalte a Ele. Oh, recebe força de Deus, recebe poder de Deus, recebe graça de Deus, recebe a unção de Deus que desce sobre a tua vida nesta noite. Recebe a graça dele, recebe a palavra dele, recebe a palavra dele, recebe a palavra. Eu mudo o quadro da tua vida, diz o Senhor. Eu mudo o quadro da sua família, eu mudo o teu quadro espiritual. Dependa de mim, creia em mim, porque a minha palavra é quem comanda a tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe. Se eu puder encerrar a minha fala com uma frase, eu lhe digo: não ande por vista,
Não ande segundo os cenários, mas ande por fé, mediante a palavra de Deus ao teu respeito. Se você pode, aplauda o Senhor, porque Ele é digno.